Graça e paz a todos os irmãos, muito bom dia. Estamos na presença do nosso Deus, retornando hoje com os cultos Restauração, Palavra e Família. Estamos retornando às 9 horas da manhã, passamos esses 3 meses tendo os cultos às 10 horas da manhã, alguns estão ainda um pouquinho preguiçosos e tal, chegando, outros vão acordar só talvez domingo que vem. Então a gente vai aí na graça de Deus, caminhando e nos centrando em Jesus e vivendo a vida tão alegre e abundante que Ele prometeu para todos nós, não é mesmo? Então nós estamos recomeçando, caminhando na verdade, desde o ano passado, nestes cultos matinais sobre restauração. Restauração, então os nossos cultos têm esse tema, restauração, palavra e família. Restauração, palavra e família. Então nós precisamos da restauração do nosso Senhor todos os dias nas nossas vidas, porque nós estamos vivendo nesse mundo, todos os dias nós somos afrontados, todos os dias nós somos assaltados, todos os dias nós temos muitas lutas e precisamos e temos dificuldades com os pecados, então nós precisamos dessa restauração. Esse processo de restauração ele não para e vai nos restaurando, nos fortalecendo, e ali nós vamos crescendo até chegarmos mais próximos ainda à semelhança do nosso Jesus, que esse é o centro, que esse é o alvo mesmo das nossas vidas, sermos mais parecidos com o nosso Jesus. Então é isso que nós vamos pedir a Deus e caminhar hoje, nessa manhã, centrados não em nós, mas centrados em Jesus, naquilo que Deus quer para as nossas vidas de verdade. Então, agora vem a nossa parte da gente querer ser mais parecido com Jesus e, de fato, isso é o caminho da restauração verdadeira para as nossas vidas. Então vamos orar a Deus e pedir que Deus nos ajude a nos focarmos cada vez mais, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, e assim avançarmos, corremos a corrida que está proposta, olhando para o nosso Jesus. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos na Tua presença. E muito gratos, Deus, porque estamos vendo, Deus, o Senhor se manifestar nas nossas vidas todos os dias. E nós agradecemos pelo Teu amor por nós, a Tua fidelidade, como o Senhor, Pai, tem guiado os nossos passos, nos fortalecido, e tanta graça, tanta misericórdia, e nós Te agradecemos porque é assim. Então, Deus, que assim, Pai, no Teu amor, que o Senhor agora nos conduza, Deus, e a Tua palavra, movida pelo Teu Espírito, esteja, Pai, ali penetrando os nossos corações e mostrando para nós as intenções dos nossos corações, e nós sejamos ricamente tocados, abençoados pelo Senhor e libertos, Deus, dos enganos que estão nas nossas mentes e nos nossos corações. Faz, Deus, a Tua obra libertadora, transformadora, restauradora, Deus, na minha vida, na vida de cada um aqui, ó Deus, para a Tua honra e glória mesmo, Pai. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Deixa sua Bíblia ali, o seu celular, em Gálatas 2:20. E uma pergunta para nós começarmos a refletir. Nosso culto, então, nós estamos focados nas manhãs, trabalhando família, relacionamento familiar, e todos nós temos dificuldades na nossa família, todos nós temos necessidades com a nossa família, por isso estamos aqui,
para aprendermos mais, a ver o que Deus nos orienta acerca da família. Então, uma pergunta importante aqui para nós já começarmos a refletir. Você já pensou em se divorciar? Não precisa levantar a mão, tá? Você já pensou em se divorciar? Eu acredito que todos que são casados, depois de uns meses, ou talvez de um ano, 2, já pensaram em se divorciar. Então, por que a gente pensa em se divorciar e, às vezes, esse pensamento se torna um desejo? E esse desejo depois se torna uma convicção. Por que isso acontece? Eu creio que isso acontece principalmente porque nós não entendemos, nós não sabemos o verdadeiro valor do casamento. O verdadeiro valor do casamento. Então, hoje nós vamos ver o verdadeiro valor do casamento. Agora, antes de nós irmos para o valor do casamento, eu queria ajudar os irmãos aí no ano passado, né? No ano passado, que a gente esquece até o que aprendeu domingo passado, quanto mais no ano passado. Mas vamos ver se os irmãos estão bons de memória. Deus restaura casamentos? Olha, estão bons de memória. Mas, pastor, Deus não restaura casamentos? Restaura sim. Mas para restaurar o casamento, Deus primeiro restaura vidas, né? Deus restaura vidas. Agora, como uma vida de uma pessoa pecadora como eu e você, com um coração extremamente corrupto e enganoso, pode ser restaurada? Como isso acontece? Como a gente tem restauração, e essa restauração é para fazer a vontade de Deus. Como essa vida mais enganosa, de um coração mais enganoso do que qualquer outra coisa, mais enganoso até do que Satanás, é restaurada e começa a parecer mais com Cristo e fazer a vontade de Deus. No casamento, na educação com os filhos, dos filhos para com os pais, como essa restauração acontece? Ela acontece principalmente, basicamente, principalmente, porque vem dele, é para ele, por ele e é para ele, por causa de Jesus. Jesus Cristo, Ele é e precisa ser o centro da minha vida e da sua. Não existe processo de restauração verdadeiro na vida de ninguém nesse mundo se não for através de Cristo Jesus. Então, todos esses estudos que nós vamos ter nas manhãs, eles serão extremamente cristocêntricos, centrados na pessoa de Jesus, porque a palavra de Deus é centrada em Cristo, o Espírito de Deus centra em Cristo, então nós vamos nos centrar em Cristo. E toda a verdadeira restauração começa onde? Em Cristo Jesus. A restauração da sua vida não começa em você. Onde começa a restauração da sua vida? Em Cristo. Grava isso. A restauração da minha vida começa em Cristo, em Jesus. Agora sim, o nosso texto que nós abrimos, Gálatas capítulo 2, verso 20. Está aqui, vamos ler juntos? Vamos lá? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo. Cadê o restante? Vivo pela fé. Cadê o restante? Vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e se entregou por mim. Então nós vamos viver pela fé em quem? Em Cristo. Quando nós queremos nos divorciar, a nossa fé não está em Cristo. A nossa fé, ela está em nós. Entendeu? Quando você está pensando em divórcio, a sua fé não está em Cristo. Mas eu creio em Cristo como meu Salvador, eu creio em Cristo que Ele me dá paz, que Ele me sustenta. Eu creio em Cristo, a minha fé está em Cristo, mas quanto ao seu casamento não está. Por quê? Você foi crucificado com Cristo. E você morreu com Cristo. Então, o Maurício morreu, a Maria ali morreu, o José morreu. Nós morremos e agora somos Cristos, somos cristãos. Nós somos pequenos cristos, pequenas cristos, pequenas cristãs, pequenos cristãos. E a nossa identidade agora é Cristo. Essa é a nossa verdadeira identidade, para nós vivermos pela fé em Cristo. A fé é aquilo que você vive. A fé não é aquilo que você diz que você acredita. A fé é aquilo que você está vivendo. Aquilo que está saindo de fruto de você, que sai de fruto de mim, essa é a minha fé. Então nós podemos confiar muito que Jesus existe, que Jesus é o Salvador. Mas se de verdade nós não tivermos convicção, não cremos de fato na salvação, não seremos salvos. O que vai é aquilo que no seu coração concordou com a palavra, aquilo que você está vivenciando da palavra, foi exatamente isso que você creu. Então, a fé, ela é o que você vive. E você vive pela fé em você mesmo. Não, eu vivo pela fé em Cristo. Então, aquilo que a gente vai identificando agora, quando a gente vai aprender sobre o valor do casamento, e a gente vai, então, identificando aqui, a gente vai percebendo que várias áreas, nós vamos ter mais fé em nós do que em Cristo. Então, a restauração, ela acontece quando a gente tira a fé em nós e colocamos em Cristo. Essa é a verdadeira restauração, que é um processo na vida de todos nós. Eu não chego assim num culto aqui, o pastor ora por mim, eu recebo a restauração e saio restaurado para sempre na minha vida. Fui restaurado por Cristo Jesus e está tudo resolvido. Isso aí é ilusão total. Processo a vida inteira. Você vai estar desenvolvendo de restauração na sua vida. A vida inteira. Casamento, relacionamentos, nós vamos aprendendo e como estamos agora recebendo palavra, nós vamos sendo restaurados. Palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele é o verbo, Ele é a própria palavra. O Espírito de Deus é que inspirou a palavra. O que vem da palavra é divino e é milagroso para renovar a sua mente e as intenções do seu coração. Então é focado em Cristo pelo poder do Espírito Santo, palavra e Espírito, que é você estar vivenciando a palavra, que vai restaurar a sua vida de verdade. Então nós vamos descobrir, nós somos muito, às vezes, iludidos. Tinha uma expressão que eu ouvia lá dos espanhóis antigos lá da minha família, você está patso, né? E lá em Manaus você está leso, né? A gente fica meio lesado aí nos nossos enganos do nosso coração e achando que a gente está crendo em Cristo. Então, quanto ao seu casamento, você precisa, entendendo o valor do casamento, mudar e pensar como Cristo pensa, centrar mesmo no que Cristo realmente tem para a sua vida. Assim a gente vai caminhar sendo
extremamente cristocêntrico. Então vamos começar lá do começo, vamos lá em Gênesis, vamos juntos lá. Gênesis capítulo 1. Nós temos a criação, e quando Deus cria o homem e a mulher, o que Deus promove logo em seguida a criação? O que Deus promove logo em seguida a criação? Capítulo 1, verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem na terra. Deus cria o homem e a mulher e o que ele promove em primeiro lugar? Um casamento. Deus, ele começa a Bíblia com um casamento. Ele começa a vida do homem e da mulher com o casamento. Jesus começa, que é o centro de tudo, ele começa o seu ministério fazendo o primeiro milagre num casamento. E a Bíblia termina com Apocalipse também com um casamento. Apocalipse não precisa nem abrir lá, mas nos capítulos 19 a 21 vão mostrando então o casamento de Cristo e a igreja. Então nós percebemos que a Bíblia, ela enfatiza com valor extremo o casamento, mas não é o centro da Bíblia. O casamento não é o centro da Bíblia. O centro da Bíblia é Cristo. A Bíblia é extremamente cristocêntrica e o casamento, ele é cristocêntrico. Precisa ser a nossa vida e o nosso pensamento sermos cristocêntricos. Agora, como é que a gente vê a Bíblia, então, centralizando o nosso casamento e todo casamento em Cristo de verdade? Por exemplo, o seu casamento não é um fim em si próprio. O casamento que Deus destaca, e o centro do casamento que Deus destaca, não é o seu nem o meu. O valor do casamento não está no valor do seu casamento e do meu casamento. Quando a palavra de Deus fala do valor do casamento, não diz respeito a você e ao seu cônjuge, diz respeito a Cristo. Como é que a gente sabe disso, que diz respeito a Cristo? Porque o meu casamento e o seu é uma sombra só do casamento e do valor do casamento que a Bíblia destaca. Que é um casamento que você, sendo casado ou solteiro e que já é salvo em Cristo, você está casado, você está comprometido, você está aliançado. Que casamento é esse que a Bíblia foca? E o valor do casamento é focado nesse casamento. É o casamento de Cristo, que é o noivo, com você, comigo. Cristo é o noivo. Você é a noiva. Eu sou a noiva de Cristo. Nós somos a igreja. Ela é a noiva de Cristo. Quando você recebe Jesus como Salvador, Deus faz uma aliança com você, e uma aliança que jamais Ele vai quebrar. Por isso nós temos segurança da salvação, porque a aliança que Ele faz conosco quando Ele salva a nós, Ele coloca o Espírito dEle e sela as nossas vidas com o Espírito dEle, e faz esta aliança, que é uma aliança perpétua, que é uma aliança sem fim. Você que é casado, você que é casada, não é casado para sempre. Nós não somos casados para sempre. O nosso casamento, ele é vitalício. É até que a
morte vos separe. Não que eu separe ou que ela separe, ou que ele separe, mas até que a morte nos separe. O casamento que você tem com Cristo é eterno. Esse não tem fim. Entendeu? Não é só para a vida aqui, e nem é só para a vida lá, eternamente. A partir de que você crê em Cristo, você é casado com Cristo, e a semelhança de Cristo você vai crescendo, e fazendo o teu casamento aqui, sua vida, a semelhança de Cristo também, e a semelhança do casamento de Cristo com a igreja. Então o que está valendo? Qual que é o valor do casamento? O casamento de Cristo com a igreja, não o meu. Não o seu casamento. Não a minha vontade, não os meus desejos, não os meus caprichos, não os meus valores, não os meus sonhos, não as minhas metas, mas tudo isso de Cristo. Para que Cristo casou com a igreja? Qual o valor que isso tem para Cristo? O que ele vai, qual a atitude dele nesse casamento? Qual a atitude que ele nos ensina a termos com ele neste casamento? Esse é o casamento que está valendo, vamos dizer assim. O nosso casamento, o valor do nosso casamento é copiar, nosso casamento é tipo de uma parábola do que é o verdadeiro casamento, que Deus está focado, que a gente tem que se basear, e imitar o casamento de Cristo com a igreja. Uma das passagens mais claras sobre como o marido tratar a mulher tratar o marido, está em Efésios capítulo 5. Vamos abrir lá, só para a gente checar esse valor do casamento, que talvez seja a passagem mais direta que a gente tem na Bíblia toda sobre casamento, essa de Efésios capítulo 5. Temos centenas de outras, mas essa aqui eu acho que é a mais direta e a mais clara de como o marido tratar a mulher e a mulher tratar a igreja, tratar o marido. Efésios 5. Olha, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da... Olha aqui, qual que é o referencial? Qual que é o modelo do teu casamento? Qual é? Cristo e a igreja. Esse é o casamento que está valendo. Está entendendo? Então, o casamento está valendo. Qual que é o valor do casamento? O valor do casamento de Cristo com a igreja. Que com o meu casamento eu vou imitar. Aí vai seguindo, assim, olha, verso 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Está bom até aí já, as mulheres sejam sujeitas aos maridos, já está bom por hoje. Não, estou brincando. Vamos lá, agora olha os maridos. Veja, olha como é tão claro o padrão que a gente tem que seguir. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Então, a esposa se submete, o marido se entrega, dá na mesma. Tá bem? Por isso que ninguém é melhor do que ninguém. Isso a gente vai estudar com detalhes mais para frente. E aí vai indo toda a comparação, isso vai, diante de todo o texto, deixando tão claro que aquilo que você precisa crer em Cristo, não em você. Você quer ver isso virar de cabeça para baixo, totalmente o avesso?
total é o que o mundo crê sobre casamento. Os valores que você tem aprendido na televisão, na autoajuda, nas mídias sociais, completamente o inverso disso. Você é casado para ser feliz. O dever da sua esposa é fazer você feliz. O dever do seu marido é fazer você feliz. E a gente sabe que o amor verdadeiro no casamento é o inverso disso. Você casa não para ser feliz, mas para fazer o seu cônjuge feliz. Isso na teoria, pessoal, não, pastor, na teoria é muito fácil. É fácil na teoria. Na prática que é difícil. É impossível, não é difícil. É impossível. Você só vai fazer isso, você só vai amar sua esposa mesmo, preferir ela em honra, seu marido, amá-lo, em Cristo. É milagre, é sobrenatural. Você pode ouvir a Bíblia salva, Jesus salva e tal, mas se você não tiver um milagre da salvação ali, se você não crer naquilo, não receber de coração, você não recebe o milagre. Como é que você é salvo? Só de saber que Jesus salva? Não. É de você crer. E o que é crer? É você receber aquilo na sua vida como verdade e aceitar. Então, eu aceito me submeter ao meu marido, porque a igreja também precisa ser submissa a Cristo. Eu aceito amar a minha esposa, e eu amo a minha esposa, porque Cristo me ama. E Ele me amou e me ama até a morte. E eu vou amar minha esposa, vou amar minha querida até a morte, se for necessário. Isso vai muito além do que você lavar a louça e arrumar a casa quando ela está cansada, ou o que for. Aí a gente vai enxergando que tudo é um trabalho de equipe. Quando somos salvos na família, isso facilita muito. Mas mesmo quando não somos salvos, nós amamos o outro, se a gente não tem um cônjuge salvo, para, através deste amor, mostrar Jesus para o cônjuge. Então não é que a gente vai ser capacho do outro, que o outro então vai pisar sempre. Talvez por um tempo você vai sofrer, mas há uma grande probabilidade de Deus usar a tua vida poderosamente para atingir a vida do seu marido, da sua esposa como um raio. E vai chegar aquele dia que ela verá e Deus vai tocar e vai mover as circunstâncias, e ela vai crer em Cristo também, ou ele vai crer em Cristo também. Agora, se vocês são salvos os dois, melhor ainda. Melhor ainda, facilita muito mais. Mas precisa viver Cristo. Precisa deixar de crer mais em você e haver essa restauração de você crer em Cristo Jesus. Então, qual que é o valor do casamento? Qual que é o valor do casamento? Irmãos, Cristo é o valor do casamento. Então, qual outro valor que você poderia imaginar maior do que este? Crescer e multiplicar, não, esse não é o valor. Esse é o propósito. Faz parte do propósito. Então, o valor mesmo do casamento, tem gente que fala, e o casamento ele tem sido, você ouve por aí, as mídias e TV e tudo mais, quanto o casamento ele é totalmente jogado lá embaixo o valor do casamento, e a gente vai então se manter, porque senão vai, por causa dos filhos, nós vamos nos manter por causa da igreja, ou porque não é a vontade de Deus. Então vai se deteriorando, ou algo que nunca houve mesmo quanto ao valor do casamento focado em nossas vidas, ou se você tem o valor bem definido, vai se deteriorando pelo fato de que você não está crendo de fato. Você talvez sabe, e como você está sabendo hoje, nessa manhã, qual que é o verdadeiro valor do casamento,
que é você imitar o casamento verdadeiro, que o maior valor do casamento é Cristo. Então, estou focado no casamento de Cristo e igreja. Então, esse é o valor do casamento. Eu estar imitando o casamento de Cristo e a igreja. Agora, vamos dizer, você está casado com Cristo, não está? Estou. Então, estou casado com Cristo. Vou até vir mais para cá. Ó, estou casado com Cristo, eu e você. Tá bom? Estamos casados com Jesus. Amém. Estou casado com Cristo, você está casado com Cristo. Tá? Agora, Cristo chega para você, Jesus fala para você, ó, porque você fez pecado tal, porque você confessa, peca, confessa, peca, confessa. Quando você vai largar esse pecado, ô esposa? Você não vai se endireitar, não? Ó, estou aqui, ó, nas tampas já. Jesus fala para você. Já deu, ó. Ó, estou cansado. Só eu invisto nesse casamento. Né? Parece com alguém? E você vai ali, e Jesus chega, ó, acabou. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é minha malinha, ó. Tchau, fui, acabou. Vai pro hotel. Jesus foi pro hotel lá. Foi para a casa de Maria, para a casa da mamãe. Voltou para a casa da mãe dele. Jesus faria algo assim, gente? Você vai perder a salvação? Ele fez uma aliança com você baseado na tua fidelidade? Foi assim? Não, de jeito nenhum. Ele fez essa aliança inquebrável, baseado na fidelidade dele, do Espírito, do Pai, da Trindade. Isso está selado e garantido pelo Espírito Santo, a convicção, a certeza da tua salvação. Sabe quando Jesus vai se divorciar de você? Jamais. Porque Ele é fiel. Então, o seu casamento não será, você não irá para o divórcio, por quê? Porque Cristo não se divorcia. E eu estou focado em quem? Em mim? Nos meus desejos não estão sendo preenchidos? Das minhas necessidades que não estão sendo correspondidas pelo meu cônjuge? É nisso que eu estou focado? Não. Em Cristo. Então, eu vou manter meu casamento porque vai ficar chato por causa dos filhos, ou por causa da família, ou por causa dos irmãos da igreja? Não. Eu vou manter meu casamento por causa de quem? De Cristo. E quando de fato, você estiver focado em Cristo, você vai perceber Cristo, o Espírito de Cristo me sensibiliza e sensibiliza você que a pior pessoa nesse casamento não é o seu cônjuge como você estava pensando, ou como estava pensando, mas sou eu mesmo. É falha do marido, principalmente, falha da esposa, principalmente. A gente começa a enxergar a realidade de quem de fato nós somos e como carecemos desesperadamente da misericórdia, da graça de Deus. Para a gente fazer qualquer coisa nessa vida, principalmente para de fato ser uma bênção, abençoar a vida do nosso cônjuge e abençoar a vida dos nossos filhos, que é para isso que nós somos chamados. Então, entendeu o valor do casamento? Qual é o valor do casamento, gente? Cristo. Agora não é para você chegar assim, oh meu Cristo, né? Quando você brigar com a esposa e com o marido. Não, é para se refugiar em Cristo. Quando o sangue subir, quando você ficar com raiva, te tiver estressado,
e vem lá o seu marido, ou vem lá a sua esposa, você corre dele, corre dela e vai para Cristo. Não vai brigar com a sua esposa, cara. Não vai brigar com o seu marido, não vai descarregar nos filhos. Corre para o quarto lá, se tranca, corre para o banheiro, corre para qualquer lugar, vai conversar com Cristo, vai clamar misericórdia, vai chorar na presença de Deus. Deixa ele falando, aí ela vai falar assim para você: oh, você está aí fugindo de mim? O que você está tramando aí no banheiro? O que você está fazendo aí agora se trancando? Ô, trancado. Não estou falando da minha esposa não fala isso para mim, mas estou falando assim, no geral, tá bom? Não interpretem mal, seu pastor, por favor. Mas a gente vai, em meio a essas discussões que acontecem em todo casamento, e a gente sabe que vai perder a paciência e o controle, foge, não continua, para. Vai para um canto e não fica assim só, deixa como está para ver como que fica. Não, vai conversar com Cristo, vai consultar Cristo, vai desabafar com Cristo, vai encontrar em Cristo, na palavra de Deus, em meus louvores, lá na presença, aquilo que Deus tem de sabedoria, o que Deus tem de paciência, o que Deus tem de ânimo, o que Deus tem no seu espírito, e todo fruto abençoador e consolo para a tua vida, para as nossas vidas. Você está entendendo? Você está entendendo qual que é o valor do casamento? E como ele é extremamente prático. Então, se você está pensando, já pensou se divorciar, se você tem convicção que tem que se divorciar, creia em Jesus. Você está crendo em você. Creia em Cristo. Crendo em Cristo, abandona essa ideia diabólica. Isso vem de Satanás para roubar, matar e destruir. É exatamente essa a doutrina satânica, divórcio. Deus odeia o divórcio. Deus não quer o divórcio seu. Deus quer a restauração da sua vida. E a partir da sua vida com Cristo, restaurar o seu casamento. Mas ele não muda, ela não muda, mas nem você. Se ele não muda, ela não muda, é com ela. Mas você pode mudar. Eu já mudei, mas não foi suficiente. Se você está com vontade ainda de se divorciar, não foi suficiente. Você precisa confiar mais a sua vida, os seus desejos, suas frustrações, suas dores, seus traumas, suas feridas. Em Cristo há restauração para tudo isso. Em Cristo há restauração para todos os traumas da sua vida. Ele cura todas as feridas da alma. Fisicamente você sabe que aquilo era um sinal, mas as feridas da alma, Jesus é o especialista, ele é o psicanalista, vamos dizer assim, ele é o psicólogo, ele é o médico dos médicos, ele cura todas as enfermidades da alma. Isso ele é especialista em restaurar. Por isso você precisa crescer mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, qual que é o valor do casamento? Ficou bem firme, é Cristo. Isso de forma muito prática, no dia a dia, na sua vida. Nós vimos então o valor do casamento agora, né? Então vamos ver agora o propósito. Qual que é o propósito do casamento? Nós vimos aí o valor, agora o propósito do casamento, tá bom? Vamos lá em frente. Qual que é o propósito do casamento? Vamos enxergar o propósito do casamento lá em Gênesis. Vamos lá em Gênesis novamente. Gênesis capítulo 1, é o texto que nós lemos, o versos 26 e 27. Gênesis 1,
26 e 27. Olha lá, o verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Percebe que, por que Deus faz o homem à imagem dele? Porque Deus quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Ele é o foco. Até na criação Ele é o foco, e também no casamento Ele é o foco. A nossa vida não pode estar focada em nós. Sempre o foco é Deus, sempre o foco é Jesus. Por isso que Ele faz a semelhança dele. Domine Ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, verso 28 agora: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então, qual que é o propósito do casamento? Deus criou o homem e a mulher para se multiplicarem. Muitos casais hoje em dia não querem ter filhos. Não entendem o propósito do casamento, da união no casamento. Deus quer encher a terra de filhos crentes, de filhos cristos. Falou: cresçam, se multipliquem e encham a terra com os seus filhos que vão ser discípulos de você. O grande foco de Deus com a família é espalhar a sua glória na terra através dos seus filhos. Você multiplica filhos para que os seus filhos multipliquem outros filhos, e outros filhos multipliquem outros filhos, e a terra seja cheia com a glória de Deus através desses cristos que são os nossos discípulos. Por isso que a gente tem a grande ênfase no discipulado primeiro em casa. Não só em casa, mas primeiro em casa. Meu primeiro discípulo é meu cônjuge. Os outros, meus filhos. Depois, os de fora. Mas também os de fora. Você então vai, focado em Cristo, amar o seu cônjuge, e os seus filhos verão esse amor e aprenderão, observando este amor, que é o valor do casamento. Eles vão observando isso e eles vão imitando isso e enchendo a terra nas suas famílias. Esse é o propósito de Deus para a família. E a sua família não existe simplesmente para você ter filhos, ou para formar uma família, mas para o quê? Qual o propósito? Multiplicar, espalhar a glória de Deus. Agora, como é que a gente espalha a glória de Deus? Como isso acontece? Se você vive de glória em glória. A gente vai andar com Deus, que a Bíblia fala, de fé em fé e de glória em glória. De fé em quem? Em Cristo, como nós já falamos agora no começo. Você vai então dependendo de Cristo, andando com Cristo, focado em Cristo. O que vai sair de você? As atitudes de Cristo. Então você tem que focar no quê? Vou me focar em Cristo. E agora, para que a minha família existe? Para que meus filhos existem? Para espalhar Cristo para as pessoas aí fora. Esse é o nosso propósito e foco. Agora vamos para o mundo real. No mundo real, a gente vai pensando, projetando os nossos filhos para quê? Para aquilo que a gente sonha que eles sejam. Né?
Ah, eu quero que o meu filho seja um doutor, um médico, né? Eu quero que o meu filho seja um engenheiro. Eu quero que o meu filho... Aí o que a gente faz? Paga a melhor escola que a gente conseguir. Se você tiver grana para pagar uma boa escola, você vai deixar ele na escola estadual? Não. Se você tiver dinheiro para pagar uma boa escola, você vai pagar. E às vezes você nem tem dinheiro direito, mas você se rala. Trabalha em 2 empregos, mas você vai pagar aquela escola melhor para o seu filho. Porque qual que é o teu foco? Que ele seja um doutor, que ele seja um médico, que ele tenha um bom futuro, tenha uma boa vida, que ele possa oferecer um dia para a família dele um conforto. Então, qual que é o alvo? Você imagina ali o seu filho, né? Ali com um jaleco branco, não é mesmo? Ou o que for, cheio da grana, e passando férias lá em Cancún, né? E levando você, né? Lógico. Então você está investindo, né? No seu futuro também. Então é isso. Não é, gente? Oh, meu Deus do céu, será que não é? É isso que a gente pensa e projeta para os nossos filhos. A gente quer ver os bem em conforto, bem financeiramente. A gente querer os nossos filhos bem supridos é errado, ainda mais no Brasil, num país praticamente subdesenvolvido ainda. A gente querer um bom futuro, um bom conforto para os nossos filhos, é errado ou não é errado? Mas quando isso suplanta, isso supera, isso apaga o principal propósito, isso às vezes está tão forte dentro de nós que a gente deixa de vir à igreja, a gente deixa de servir a Deus, porque a gente precisa trabalhar em 2 empregos para suprir a escola para o filho. Aí a gente tem que equilibrar as coisas. Você está entendendo qual que é o propósito? O propósito não é o conforto dos nossos filhos no futuro. Esse não é o propósito. Pode fazer parte, um subpropósito, tudo bem. Mas qual que é o propósito maior? Cristo seja formado na vida do meu filho. Cristo seja formado na vida da minha filha. Formado na vida da minha filha. Que ele seja um missionário de Deus. Em primeiro lugar, que ele seja uma pessoa que vai espalhar a glória de Deus muito mais do que eu espalhei na minha vida. Que ele multiplique discípulos muito mais do que eu multipliquei. Esse é o meu alvo, esse é o meu propósito. Eu vou fazer de tudo, vou fazer o melhor que eu puder. Eu vou acordar cedo, trazer ele para a escola bíblica dominical todos os dias e vou disciplinar a minha vida em Cristo, na dependência, para ser uma bênção, ser um bom exemplo para o meu filho, para a minha filha. Fazer com todas as minhas forças, de todo o meu ser, para abençoar a vida da minha esposa, para que o meu filho, meu marido, para que o meu filho e minha filha veja como eu amo a minha esposa, o meu marido. E eles vão enxergar, olha, como é que a mamãe ama esse pai? O pai é uma pessoa tão difícil. E a mamãe ama. Isso ensina mais do que qualquer escola, irmãos. Quando a gente vai vivendo no sobrenatural de Deus lá em casa. Mas, em muitos casos, a gente vive o sobrenatural aqui. Aqui na igreja, o papai é um santo, a mamãe é tão gentil aqui na igreja, mas lá em casa, a coisa é triste, complicado. Não pode ser. Não pode ser, irmãos. Lá em casa tem que ser a mesma coisa que você aqui na igreja, igualzinho. E aqui ainda a gente tem relacionamentos superficiais. Em casa os relacionamentos são mais profundos. Então precisa ser melhor em casa. Não o contrário. E a gente consegue isso como? Não está em nós. Nós somos pecadores, a gente é ruim, a gente é terrível. Por isso, o que você está fazendo hoje aqui, vindo aqui hoje pela manhã, recebendo esse estudo esclarecedor do valor e do propósito
da sua vida, do seu casamento, da sua família, é extremamente essencial e transformador, restaurador para a sua vida. Porque hoje você pode sair daqui com um marco de repaginar, de uma virada completa na sua vida e no seu casamento. Completa. Porque você pode ter entrado aqui com a convicção de se divorciar. E sair daqui na convicção absoluta de que Cristo não se divorcia, e eu sou de Cristo, não vou me divorciar nunca. Jamais. Qualquer coisa menos divórcio. Porque eu sei que a vontade de Deus é que eu ame a minha esposa, que eu ame o meu marido, que eu ame os meus filhos de verdade. Esse é o valor da minha vida, do meu casamento, é nisso que eu estou formado, firmado, e é aí que eu vou viver. Deus me ajuda a ter misericórdia de mim, que eu tenho andado muito errado. Aí você começa a se quebrantar. Isso é assumir liderança no lar. A liderança da mulher, a liderança do homem, em proatividade, de trabalhar a sua vida com Deus seriamente. Está aqui na igreja, como você está hoje de manhã, buscando e se fortalecendo, porque você quer mais, você precisa de mais, você precisa muito mais para você se firmar mais em Cristo. Porque a escola do mundo você tem recebido aí todos os dias. E você precisa correr para as coisas de Deus, para buscar Deus face a face com Deus, para você purificar a sua mente, seu coração de tanta sujeira que a gente recebe nesse mundo. E é assim que funciona. E a graça de Deus vai fluindo, e você vai se fortalecendo, e você vai conseguindo viver Cristo, e na graça e poder de Deus, amando o seu cônjuge, amando os seus filhos. Aí você vai falhar ainda muitas vezes, mas é diferente. Você falha, agora você chega lá e confessa. Você pede perdão para sua esposa, você pede perdão para o seu marido, você pede perdão para os seus filhos. Você não fica lá virando as costas, dando uma de durão. Eu que tenho razão, eu que tenho razão, eu que tenho razão, não vou ceder. Acabou. Você agora é humilde, você é servo. Você está quebrado, está quebrada, é falha, mas reconhece de coração. Parou de mentir, parou de manipular, parou de ficar se escondendo ou escondendo coisas, parou de assistir coisas escondido, parou de ficar fuxicando coisas. Não deixa teu pai saber, hein? Não deixa tua mãe saber, hein? E essas traições no lar, que a gente vai ensinando os nossos filhos a ser traidores, com as pessoas que mais a gente ama, isso não funciona. Isso aí acaba, isso destrói a mentira, todo o engano, toda a manipulação é satânica. Vem roubar, matar e destruir. Então a gente vai acabando com todas essa parafernália de coisas que estão destruindo a nossa vida, o nosso relacionamento e casamento. Começou em você. Então que comece em você hoje, valorizando de coração o valor do casamento e o propósito do casamento. Você vive para espalhar a glória de Deus. Você vive para fazer discípulos. Quer ensinar seu filho a fazer discípulos, sua filha, faça você discípulos. Quer ensinar seu filho, sua filha a imitar Jesus, imite a Jesus você também. Pastor, isso não garante 100% que o meu filho vai imitar Jesus. Não garante. Ele é um indivíduo. A gente pode viver uma vida abençoada e um filho nosso pode se desviar do caminho, sim. Mas a probabilidade é muito maior dele ficar firme com Jesus, se você estiver firme, do que ao contrário. Não é verdade? Então faça. O que depender de nós, estejamos em paz com todos. O que depender de você, faça o que vai depender de você. Mas não depende nem de você, depende de Cristo. Então se agarra com Cristo. É o que eu tenho procurado fazer todos os meus dias. Porque se eu entregar o meu cônjuge, meus filhos na mão do Maurício, vai estragar tudo, vai se acabar tudo. Então que Deus tenha misericórdia de mim,
Que Deus tenha misericórdia de você, que eu aprenda cada dia mais a imitar Jesus e você também. Estamos todos no mesmo barco, ninguém é melhor do que ninguém. O melhor aqui é Cristo, é o nosso Jesus. E eu preciso desesperadamente de Jesus, você também. Então nós vamos agora falar com Jesus. Deus que sabe todos os entranháveis, aí, confusões que existem dentro de você, todos os embaraços meus, da minha família, da sua família, tudo que há, Deus conhece muito melhor do que você, melhor em todos os detalhes. Ele te ama, Ele vai fazer a obra, Ele quer fazer a obra, Ele deu o Espírito dEle e te encheu de poder para que... Ele não te deu um espírito de covardia, Ele deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o Espírito que Deus deu para você, de poder e para amar de verdade. O fruto do Espírito que habita em você é amor. Então Deus quer te dar, Deus quer te fortalecer, Deus quer te quebrar. Então nós vamos orar agora. E na dependência do Espírito Santo de Deus, nós vamos nos colocar nas mãos do Senhor e firmarmos com Ele. Você precisa fazer isso. Firmar na sua mente, no seu coração, lá no fundo. Você firmar: Deus, eu hoje entrego todos os valores que eu tenho dado para o meu casamento, pensando em mim, só pensando na vida materialista, o que for que você pense. Deus, hoje, o valor do meu casamento, da minha vida, é Cristo. Eu saio daqui, Deus, focado em Jesus. Eu quero aqui, Deus, amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, eu quero estar junto ao meu marido, estar submisso ao meu marido como a igreja a Cristo. Eu quero, Deus, aprender neste ano. Eu quero que o Senhor, nessas manhãs de domingo, restaure, Deus, a minha vida. Restaure, ó Deus, o que está quebrado, o que está arrebentado, o que está... Deus, restaura tudo, faz tudo novo. Porque agora eu vou parar, eu quero olhar para Cristo, me ajuda a firmar, a manter os meus olhos em Cristo. Deus, me ajuda a vencer esse pecado oculto, me ajuda a vencer essa mania, me ajuda a vencer. Eu quero viver para o Senhor, para espelhar a Tua glória para a minha família, para a minha esposa, espelhar aquilo que o Senhor, a Tua glória em mim, que bate em mim, vai para o outro, espelhar e espalhar a Tua glória. Como é o valor do casamento da minha vida e o propósito da minha vida e da minha família. Espalhar a Tua glória aqui na terra. Me ajuda a viver, Deus, focado no Senhor. Eu me entrego no nome de Jesus. Vamos fazer essa oração? Vamos de coração, então, nos entregar ao Senhor. Ele é por você. E Ele é por você. Quem será contra você? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Nós sabemos que é assim, são as promessas da palavra que é a verdade, e vamos tomar posse pela fé, e vamos avançar restaurados, abençoados na presença do nosso Deus.